Bom dia, povo abençoado! Estamos aqui mais uma vez no Clube 91 com o Pastor Vinícius. Todos os dias de segunda a sexta-feira, junto com você, para que a gente possa ter e aprender a ter uma vida de qualidade. Então seja bem-vindo ao Clube 91. Fique à vontade junto conosco, mande o seu comentário, manda o seu curtir, já manda aí para todo mundo que você conhece, seus amigos, seus parentes, todas as pessoas que você conhece, para que eles possam ser alcançados nessa manhã, para que eles venham ser cheios da presença de Deus. Então, entre aí, já manda para todo mundo que você conhece, porque eu creio que hoje será uma bênção. Tem sido uma bênção todos os dias aqui, já estamos aqui há mais de 5 meses fazendo esse clube aqui, Clube 91 com o Pastor Vinícius, com o Pastor Eugênio e com a Pastora Evanda. E a gente tem sido grandemente abençoado e muitas pessoas também têm sido abençoadas. Esse é o nosso propósito aqui, de abençoar vidas e renovarmos a nossa fé, renovarmos a nossa força, para que a gente possa continuar todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, aprendendo mais da palavra de Deus, da sabedoria de Deus. O homem mais sábio que já pisou nessa terra foi um homem chamado Salomão. E ele era um rei, e esse homem era uma pessoa que aprendeu junto com Deus. Então a palavra de Deus é o privilégio que nós temos de aprender da verdadeira sabedoria. Então é isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias de segunda a sexta-feira. Então já apareceu a notificação aqui, ó. Eu acredito que está chegando para todo mundo aí. Já manda para os seus amigos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a nossa irmã Meire Lima. Já está online aqui, ó. Bom dia, a paz a todos. Então, vai entrando aí, gente. Estamos aqui no Clube 91. Todos os dias de segunda a sexta-feira. E eu creio que nós temos sido grandemente abençoados, nós temos sido renovados, fortalecidos para viver nessa terra uma vida de qualidade em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você que está compartilhando, muito obrigado por você que está todos os dias aí mandando para todo mundo que você conhece, porque isso tem nos abençoado, isso tem nos ajudado a chegar em mais e mais pessoas. Então, compartilha nos seus grupos, compartilha no seu Face. Tem bastante gente aí que tem um monte de grupo. Manda lá no grupo lá dos seus familiares para que eles possam assistir e ser grandemente abençoados. Deus abençoe a nossa irmã diaconisa Daniela Mendes. Já está aqui já com a sua caricatura. Fala caricatura, eu acho, né? Não sei. Ou é GIF, né? Porque caricatura é quando tem a cabeça bem grande, né? E o corpo menor. Mas esse daqui tá bem legal. Deve ser GIF, sei lá como é que é o nome. E nós estamos aqui para aprender mais como termos uma vida abençoada nessa terra. Então, manda para todo mundo aí que você conhece. Deus abençoe a nossa irmã Maria Aparecida Siqueira. Bom dia. A mãe da nossa irmã Lu Siqueira. Deus abençoe você e que a gente possa ter uma manhã de vitória abençoada em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos orar? Tá entrando bastante gente aí, ó. Já vai mandando aí pros seus amigos em nome de Jesus. Aparece um monte de foto aqui em cima, ó. Para mim, não sei se aparece para vocês. Acho que para mim aparece, só para mim. As fotos e aqui embaixo aparece comentário, ó. A nossa irmã Marielle Montanher já está de pé. Em nome de Jesus. Já mandou aqui, ó. Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus, hein? Manda aí, Marielle, pros seus amigos, para todo mundo. Aqui, ó. A diaconisa disse que aquela imagem lá é Avatar. Avatar, da hora. Então é isso aí, vai entrando e compartilha com todo mundo. Ó, a nossa irmã Caroline Cruz já está aqui online também, em nome de Jesus. Tem outras pessoas que não mandam nada, manda aí, gente, manda aí em nome de Jesus. A Marielle, desde as 7 de pé, meu pai do céu, hein? Tá voando mesmo, hein? Hoje foi uma luta para acordar, meu pai do céu. Dormimos tarde ontem, né? Depois de uma ceia abençoadíssima que a gente teve. Manda aí quem estava aqui. Uma ceia cheia da presença de Deus. Ontem foi o Dia das Mães. Eu quero dar meus parabéns para todas as mães aí que estão assistindo. Que Deus possa abençoar vocês. Honrar grandiosamente vocês, porque vocês sempre são pessoas que se doam pelos filhos. Muitas mães deixam de realizar até os seus sonhos para realizar os sonhos dos filhos. E isso é algo maravilhoso. Apenas quem ama consegue fazer isso. Então, obrigado vocês que são mães, que têm se dedicado, que têm se empenhado, que têm
se esforçado para cuidar do seu filho. E se nós estamos aqui hoje como filhos, é graças a vocês que são mães, que têm cuidado de nós com muito carinho e muito amor. Que vocês possam ser bem-sucedidas nessa terra, que vocês possam realizar o sonho de vocês e que vocês tenham a real felicidade de viver na presença de Deus, sendo mãe, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você. Ah lá, Caroline, eu participei, foi uma benção, participou lá de Gramado, em nome de Jesus, eu acho, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente você. Gente, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, no YouTube, entra lá, escreve Clube 9 e 1. Você vai se inscrever no canal e lá tem vários vídeos, as lives que a gente faz aqui, a gente posta lá. Às vezes você quer rever uma live e é difícil achar na página da igreja, porque tem vários conteúdos aqui, né? Tem fotos, tem apresentações, tem os cultos, as lives dos cultos, tem os avisos, várias coisas aqui na página e às vezes fica difícil achar. Mas se você se inscrever lá no clube, lá no YouTube, Clube 9 e 1, você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e aí você vai receber. E aí você pode entrar no canal lá que tem vários vídeos. Aí você assiste lá, vai ter o nome lá da live. Você fala, não, essa live aqui que eu queria assistir. Aí você entra lá e você vê certinho que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus tem sido uma bênção. Então manda para os seus amigos também, se você conhece, se você quer que eles se inscrevam no canal. Tem muita gente que gosta de assistir vídeo no YouTube. Eu sou assisto muito vídeo no YouTube. Então lá é mais fácil, amém? Você achar e você compartilhar, mandar para todo mundo que você conhece. E eu creio que está sendo uma benção. Deus abençoe você em nome de Jesus. Estamos aqui no Clube 9 e 1 da manhã, de segunda a sexta-feira, amém? Hoje estamos aqui para aprender mais de Deus. Vamos orar antes da gente começar? Eu creio que já está entrando bastante gente aí. Manda para todo mundo, hein? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Abençoe poderosamente essa manhã, para que a gente possa aprender mais do Senhor. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito, ó Pai. É o Senhor quem nos dá sabedoria, é o Senhor quem nos dá o conhecimento, para que a gente possa aprender a viver uma vida de qualidade nessa terra. Obrigado por cada pessoa que está assistindo, que eles sejam alcançados em nome de Jesus nesta manhã e eles possam ser renovados, que a nossa fé seja renovada, Pai, para que a gente possa prosseguir, continuar, ó Pai, caminhando nessa terra com excelência em nome de Jesus. Amém? Você orou aí em nome de Jesus? Nós fizemos aqui um desafio, hein? Semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada que eu esqueci de falar, que a gente fez um desafio de orar 15 minutos da terça-feira até sexta-feira, hein? Hoje é segunda-feira, em nome de Jesus. Vamos entrar amanhã, hein? Amanhã, 15 minutos até sexta. Quando chegar na sexta-feira, eu vou lembrar de falar aqui e aí você vai mandar se você fez, amém? 15 minutos, meu pai do céu, não dá nem para fazer um café de tão rápido que é. 15 minutinhos ali, ó, você vai sentar, você vai orar. Se você crer, você vai ver que Deus vai agir, amém? Eu já preguei aqui, já falei muito aqui sobre a oração. Pastor Eugênio falou sexta também. Como você orar, o que é oração, para que você possa ter uma intimidade com Deus. Esse é o propósito de Deus conosco, de ter intimidade com Ele. Então, 15 minutos de amanhã, terça-feira, até sexta-feira, em nome de Jesus, amém? Sexta-feira estaremos aqui, vamos ver quem que cumpriu esse desafio, hein? Deus abençoe a nossa irmã Thaís Helena Golbe, a paz, bom dia. Deus abençoe você também. Gente, você que tem Bíblia aí, ó, abre a sua Bíblia em Gênesis 41, versículo 38. Nós vamos começar hoje a história de um cara que foi uma bênção, mas muitas coisas ele tem para nos ensinar. E como a gente sempre faz aqui, a gente nunca termina praticamente a história de ninguém na mesma live, né? Porque é um negócio muito abrangente. E a gente sempre quer desmistificar aqui muita coisa, a gente sempre quer entrar no texto de verdade para que a gente possa aprender nos detalhes e isso traga benefícios para a nossa vida. Então hoje a gente vai aprender sobre a vida de José. Era um homem, desde jovem, uma pessoa de Deus, e isso é maravilhoso. Gênesis 41, versículo 37. Diz assim, ó: o conselho de José agradou o rei e aos seus funcionários,
E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Nesse momento eu ponho como governador de todo Israel. Então o rei retirou o dedo do seu anel, sinete, e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo Israel. Olha isso, irmão. Gênesis 41, versículo 37, a gente leu aqui, ó, até o 44. Até o final do 43. A história de José é uma história, eu acho que é uma das histórias mais lindas, né? Tem a de José, tem a de Davi, tem a história de Ana, que é forte também. A história, vou falar um dia aqui sobre a história de Esther. Esther foi uma mulher extremamente... Acho que essa semana, quando a gente acabar a história de José, nós vamos entrar na história de Esther. A gente tem aprendido aqui sobre a história de mulheres usadas por Deus. Ana foi usada, a mulher que estava na beira do tanque quando Jesus chega para pedir água para ela. E tem várias outras histórias que eu vou trazer para você aqui, para você entender que Deus trabalha de uma forma extraordinária. Deus abençoe nosso irmão Luan, obreiro Luan Henrique, líder de jovens aqui da Família Unida, obreiro, baterista, ele faz tudo aqui em nome de Jesus. Deus abençoe, varão. E a história de José, Deus abençoe nossa irmã Mari Santana, bom dia, uma semana abençoada. Que as bênçãos dos céus alcancem a todos nós. É isso aí, minha irmã. Deus abençoe. Nós te amamos em nome de Jesus. Ô, pastor Eugênio aqui, ó. Paz, amados. Deus abençoe a todos. Deus abençoe também. Gente, manda um comentário, compartilha em nome de Jesus nos grupos, hein? Manda para os seus amigos. A pastora Evandra está bloqueada, não pode compartilhar. Que ela compartilha tanto que os caras bloqueou ela, achou que era a máquina, né? O Facebook acha que é uma máquina programada. De tanto que compartilha, ele vai lá e bloqueia. E isso tem alcançado muitas vidas, em nome de Jesus. E em Gênesis 41 aqui, ó, nós estamos aprendendo o versículo 37. A Bíblia fala da história de um cara chamado José. Quem que era José? Tem gente que nem sabe quem era José, da onde que José veio, né? A Bíblia diz que... Olha o Luan passando aqui. A Bíblia diz que José era filho de Jacó. Quem que era Jacó? Ó, Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jacó era um pilantra, Deus pegou, transformou o nome dele, mudou o nome dele para Israel. Então, José foi o filho da velhice, para você entender melhor, de Jacó, que se tornou Israel. Então, se eu não me engano, era 11 irmãos, e aí depois veio José, o mais novo. E eles viviam, né, naquela época, viviam todos juntos, né? Moravam todos juntos, trabalhavam juntos, e eles viviam em família. E a Bíblia diz que José era jovem, o mais novo de todos, né? E sempre o seu pai chegava nele e falava assim: e aí, José, como que estão seus irmãos, né? Como que eles estão vivendo aí, o que eles estão fazendo? E José tinha que falava para o pai dele, né? Tudo aquilo que os irmãos estavam fazendo, né? Porque a Bíblia diz que José era o queridinho, né? José era o melhor cuidado, José tinha os privilégios, José tinha a moral, né? Tudo que José falava, o pai dele aceitava, porque era o filho da velhice. Então ele se alegrou tanto quando ele teve José, porque ele já era idoso, que ele tratava José a pão de ló, como dizem aí, né? O povo antigo, né? Não eu, né? O povo antigo fala aí, a pão de ló. Tem um monte aqui, ó, de povo antigo aqui, ó. Caroline Cruz, Carol mais nova que eu. E a Bíblia diz que ele tratava José na boa, né?
José, ó, comia do bom e do melhor. A Bíblia diz que ele cuidava tanto de José, e o pior, ele mostrava isso. Porque existia um problema, irmão, na família de Abraão. Até José ali, se eu não me engano, ou até mais, pelo menos até José, é bem explícito na Bíblia. Abraão, ele teve uma consideração maior por Isaac do que por Ismael, que era o seu outro filho. O Ismael era o primogênito, mas o filho da promessa era Isaac. E então ele manda a mãe dele embora com Ismael e fica só Isaac. Então, o que ele fez? Ele escolheu entre os dois filhos. Ele teve a preferência em cima de um filho, que foi Isaac. Aí Isaac vem e tem os seus filhos, Jacó e Esaú. Aí o que acontece? Jacó, ele amava Esaú, porque Esaú era o quê? Era um cara que ia para o campo, um cara que era caçador, um cara que trabalhava fora. Só que a mãe de Jacó, a mãe de Jacó amava mais ele. Então Isaac amava Esaú e a mãe de Jacó amava ele, que ele era o segundo filho. Então sempre houve esse problema de o pai amar mais um filho do que o outro. Isso trouxe muitas consequências, ao ponto de Jacó enganar Isaac. E ele receber a bênção da primogenitura, ele receber a bênção no lugar de Esaú, enganando Jacó. Porque existia essa diferença, existia esse problema de o pai mostrar ainda, pior ainda, né? Além dele gostar mais de um filho, ele ainda demonstrava para todo mundo. Só que isso é um problema, isso traz uma grande desunião na família. Então Abraão tinha esse problema, Isaac teve esse problema e então atingiu quem? Jacó. Jacó também teve esse problema, dele mostrar a preferência por um filho. E isso caiu em cima de quem? Isso caiu em cima de José. Ele era o mais amado pelo seu pai, o melhor cuidado, ao ponto dele receber uma túnica. O que é túnica? Túnica era tipo uma camisa colorida, bonita, e ele usava aquilo e então demonstrava que ele era o filho mais amado, que ele recebeu a túnica do pai dele. Então, na visão dos irmãos dele, ele era diferente. Então, chega ao ponto dos irmãos ver aquela situação. Meu pai gosta mais de José do que de nós. Olha o que ele dá para José, olha a vida que José tem, olha a vida de filho mimado, de filho bem cuidado, de filho que tem do bom e do melhor. E a gente tem que sair aqui para caçar, a gente tem que sair para se virar, enquanto José fica na boa. José só faz aquilo que o pai quer, aquilo que o pai manda, e além disso ainda José entrega a gente. José demonstra tudo e mostra tudo aquilo que a gente faz. A gente não pode fazer nada, que está lá José, o X9, já vai dedar a gente lá para o nosso pai. Então imagina a raiva e o ódio que cresceu no coração dos irmãos dele. Por isso que existe um momento que eles vão lá e eles querem matar José. Porque eles estavam vivendo naquele contexto fazia muito tempo em que José era bajulado, em que José era melhor cuidado, em que José tinha as melhores roupas, José tinha as melhores coisas, José não precisava fazer nada e ele era bem cuidado. Enquanto os outros estavam se matando, enquanto os outros estavam fazendo tudo aquilo que tinha que fazer, trabalhando, se esforçando, e ainda era menosprezado por José, que José tinha que ir lá e falar tudo que eles faziam. Então esse era o contexto, porque a gente costuma ler a Bíblia e a gente lê só aquele capítulo, mas a gente não entende que existe um contexto por trás de toda a história. Nada que acontecia na Bíblia era por acaso, irmão. Nem na Bíblia e nem o que Deus faz. Tudo que Deus faz, talvez você não conheça, como nós estamos aprendendo esses dias sobre o livro do Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, irmão, mas o Apocalipse é o livro mais poderoso que existe. É o livro que revela o maior poder de Jesus Cristo, é o livro que revela a sabedoria extrema que Deus tem. E Apocalipse, tudo aquilo que acontece no livro de Apocalipse, por pior que você ache que vai ser, tudo aquilo que acontece é a demonstração do amor de Deus. Tudo aquilo que acontece é sempre Deus mostrando o amor dele, mesmo com guerra, mesmo com o anticristo, mesmo com todas as coisas. Tudo aquilo que acontece
é Deus dando uma nova oportunidade para a humanidade se salvar. E às vezes a gente não sabe e não conhece, como eu também estou aprendendo coisas que eu nunca vi na minha vida sobre o livro de Apocalipse, e a gente fica com receio, com medo de ler. Mas quando você começa a entender, você começa a aprender. Sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, nossa, o final dos tempos está lá em Apocalipse. Mas, Mateus fala sobre o final dos tempos, talvez você nunca leu. Eclesiastes, vários livros da Bíblia falam sobre o final dos tempos. E às vezes você passa desapercebido e acha que é só em Apocalipse. Aí você fica com medo de ler Apocalipse, porque você acha que ali é o final dos tempos, que ali vai acontecer as piores coisas. Mas não, irmão. A Bíblia é completa. Ela se completa, entendeu? Então tem livro que encaixa com Apocalipse, Apocalipse se encaixa com outros livros. É uma explicação em cima da outra, é algo maravilhoso. Então aprenda sobre Apocalipse em nome de Jesus. Nós vamos chegar ao ponto que nós vamos ensinar aqui na nossa igreja. E a nossa família inteira passou a semana inteira aprendendo. 12 horas, 4 horas por dia, sentado na frente da televisão, estudando, aprendendo. Eu, pastor Eugênio, pastor Evandro e pastora Tainá. Para que a gente possa ter sabedoria, conteúdo para te ensinar. Então existe um esforço muito grande por trás pelos seus pastores, irmão, para aprender aquilo que a gente está te ensinando. Não é de uma hora para outra. A gente tem muitos anos de experiência, a gente está cada dia mais aprendendo para ensinar você, para que você viva, entenda e você conheça realmente o Deus que você serve, amém? Então a Bíblia diz que José estava ali vivendo na boa, e toda vez que o pai dele, Israel, chamava ele, falava, e aí José, como que tá seus irmãos lá, velho? Como que eles estão vivendo lá? Não, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, eles estão fazendo errado. Deus abençoe nossa irmã Monique Stephanie. E ele entregava os seus irmãos. E aquilo foi gerando muita raiva no coração dos seus irmãos. E os irmãos dele foi ficando com ódio dele. E aí chega um dia que o pai dele fala assim, José, vai ver onde que os seus irmãos estão, lá no campo, vai ver o que eles estão fazendo e depois você volta aqui para falar o que está acontecendo. E aí José vai achando que era um dia comum, achando que era mais um dia normal, que ele estava acostumado com a sua túnica, bonitão, pá, o filho mais querido, jovem ainda, 17 anos de idade. E aí ele chega para ver os seus irmãos, e aí os seus irmãos ficam com uma raiva tão grande dele, eles falam assim, vamos matar esse cara aí, velho. Imagina 11 irmãos, vamos matar esse cara aí porque ele não tá merecendo viver no meio da gente não. A gente mata ele e aí acabou o nosso problema, porque ele não vai entregar a gente mais, o pai não vai ficar mais tratando ele como o melhor filhozinho, e aí já era, porque a gente não aguenta mais essa situação. Aí eles pegam José e jogam dentro de uma cisterna. O que é cisterna? Você já viu poça? Fossa, quer dizer, sabe fossa que a pessoa faz? Fossa, também tem aquele bagulho que vem água dentro, só que aquilo ali era uma cisterna, era um buraco que não tinha nada dentro. Aí eles pegam José e jogam lá dentro, e José fica lá. E aí eles começam a conversar entre eles. O que nós vamos fazer com José, velho? Aí uns falam, vamos matar, outros falam, não, vamos ver o que a gente vai fazer. Até que o seu irmão, se eu não me engano, o irmão mais velho, chega nele e fala assim, neles fala, vamos matar ele não. Tá vindo uma carruagem e eles estão vindo uma carruagem com um monte de escravos. E aí eles pegam e falam assim, vocês estão indo para onde? A gente está indo para o Egito. Vocês estão indo levar escravos, sim. A gente tem alguém aqui para vender. E aí o irmão dele convence eles a não matar José. E aí eles vendem José para o Egito. E aí José é levado para o Egito como um escravo, irmão. Olha a situação que José estava. De filho melhor tratado, de filho mais amado, de filho mais bem cuidado. Agora ele está saindo da sua terra para ir para uma terra que ele não conhece. E além disso, agora ele vai ser um escravo. Olha a realidade que José está vivendo naquele momento. José era um cristão, José era um homem de Deus, José era uma pessoa que tinha aprendido sobre o Deus verdadeiro. Mas isso não isentou ele de passar aquilo que ele precisava passar. Mas toda a luta, toda a prova, toda a dificuldade, toda a situação que José viveu, existia um propósito no final. E você vai aprender e vai entender qual era o propósito no final. Porque o propósito de Deus não era só em cima de José, era em cima de uma geração inteira. Então Deus precisava armar uma situação para que José fosse levado ao Egito.
Porque Deus estava vendo, Deus trabalha com o futuro, irmão. Deus não trabalha pensando só no agora. A gente que quer resolver os problemas agora, a gente que pensa só no agora, né? Ah, tô passando fome agora, que luta, viu? Vou abandonar Deus que eu acho que vai ser melhor. Não. Deus olha ali, ó, no futuro, ali na frente. E Ele sabe o propósito e aquilo que Ele tem que ensinar para você. Então a primeira coisa que Deus nos ensina é que não importa de onde a gente veio, irmão. Não importa se você veio de uma situação ruim e não importa se você veio de uma situação boa. O importante é o que você está vivendo hoje, te projetando para o futuro. Tem muitas pessoas que, igual o pastor falou aqui, que vivem do passado. Ah, eu era tão bom no passado, eu era tão homem de Deus no passado, eu era tão mulher de Deus no passado, eu tinha tanto dinheiro no passado, hoje não tenho nada, eu era tão bem sucedido no passado, hoje não tenho nada. Aí o outro, eu era tão pobre, hoje eu sou tão bem, eu era tão arrebentado, hoje eu sou tão bem, eu não tinha nada, hoje eu tenho um monte de coisa. E ele só pensa no passado, e aí ele não se retém, e ele não entende que ele tem que viver o presente, almejando o futuro. E você tem que vencer todas as coisas do seu presente. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa, e aí ele falou assim, uma pessoa falou que ele estava bebendo remédio para dormir, que ele estava conseguindo dormir, porque ele não estava aguentando a prova. Mas olha o que acontece, quando você foge da luta, quando Deus está te provando, quando você foge do problema e você não encara a luta, você nunca vence, irmão. Você só vai receber a sua bênção quando você encarar o problema de verdade, de frente, e você lutar contra ele. José estava numa situação que ele podia muito bem ter se matado, José estava numa situação que ele podia muito bem ter abandonado a Deus, ele podia ter xingado a Deus, porque de filho bem tratado, de filho mais amado, de filho melhor cuidado, de filho que tinha tudo, ele foi levado, vendido pelos seus irmãos ainda, irmão, vendido pelos seus irmãos, a sua família, levado para uma terra que ele não conhecia, nunca tinha ido, e levado para ser um escravo a partir de agora. Não importa de onde nós viemos, quando Deus quer trabalhar com a gente, quando Deus quer ensinar a gente. Porque Deus sempre tem um propósito no final. Então não importa se você veio da miséria, o que Deus tem para você hoje, para o futuro, é muito melhor. Não fique travado aqui, preso às coisas que você fazia na igreja, às coisas que você tinha. Comece a aprender e a executar a partir de agora aquilo que Deus quer para você. Tem gente que tem um chamado de ser profeta, tem gente que tem um chamado de ser levita, tem gente que tem um chamado de ser um empresário, tem gente que tem um chamado de ganhar a família dele. Eu conheço pessoas que Deus fala assim, ó, a sua família está na sua responsabilidade, porque eu confio tanto em você que eu vou te dar essa responsabilidade de você cuidar da sua família, porque a sua família inteira é perdida, não conhece a Deus, todos estão destruídos, arrebentados. E através de você, eu vou fazer uma grande transformação. Deus abençoe a nossa irmã Meire, amém. A Caroline mandando aqui esse negócio aqui que eu sei lá como é que chama, e o outro aplaudindo. Então a Bíblia diz que José vai levado ao Egito como escravo. Quando chega no Egito, imagina você chegando aí, ó. Feche os seus olhos, imagina você chegando em uma terra estrangeira como escravo. A gente assiste filme das pessoas chegando, né, em outras terras, a gente já fica apavorado, né? A minha mãe, ela nem gosta de assistir alguns filmes que ela falou que ela fica com falta de ar, porque ela não consegue, porque é tanta opressão e tanto desespero que ela entra na história. E a gente sente, por isso que a gente gosta tanto de filme, de série, porque a gente entra na história e parece que a gente está ali. E a gente sai da realidade que a gente está vivendo. E a gente distrai a nossa mente. Então imagina você chegando como José chega, naquela situação, olha aquela situação, um jovem de 17 anos de idade, irmão, nunca tinha saído da sua terra, tinha vivido a vida inteira com seu pai, tinha sido muito bem tratado, porque Jacó tinha um monte de pessoas que serviam a sua família, eles eram pessoas poderosas. Ó, Abraão foi um cara extremamente rico, Isaac foi um cara tão rico, que o rei da onde ele morava chegou nele e falou assim, ó Isaac, você vai ter que ir embora daqui, porque você é mais rico do que eu, que sou o rei. Então não pode, o rei tem que ser o cara mais rico do lugar. Você tem que sair daqui, porque você é o mais rico, velho.
Você passou eu. Olha, irmão, a prosperidade que Deus trouxe nos homens dele. Abraão era um cara extremamente rico. Isaac era um cara tão rico que o rei mandou ele mudar de cidade. Jacó recebeu a bênção de Isaac, um cara extremamente rico também. Jacó fez uma aliança com Deus e ele falou assim, ó, Deus, se o Senhor me honrar, porque ele foi enganado pelo seu sogro, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. E aí ele fez um acordo com o sogro dele, ó, as ovelhas que nascerem pintadas são minhas e as ovelhas que nascerem perfeitas são suas. E aí a bênção estava tão em cima de Jacó que as ovelhas começaram a nascer só pintada. Porque a bênção estava sobre ele. Aí o sogro dele olhou e viu aquilo e falou, não, vamos mudar, vamos inverter agora. As ovelhas que nascerem pintadas são minhas e as que nascerem lisas são suas. E aí o que acontece? Como a bênção estava em Jacó, começou a nascer só a ovelha, só o gado, que não era pintado. Porque eles eram prósperos. Imagina José vivendo nessa prosperidade, levado ao Egito, irmão, para ser um escravo. Um jovem que nunca trabalhou, um jovem que tinha pessoas para servir ele, um jovem que era o mais amado. Essa era a realidade, o contexto. Esse era o peso da situação que José estava vivendo, irmão. Não era qualquer coisa, não. É a mesma coisa de você hoje estar no seu trabalho, recebendo um salário abençoado, você tem a sua casa para morar, você tem a sua família, você faz uma festona igual a gente fez ontem com a família da minha mãe, uma festona, comida para o Dia das Mães. E aí do dia para a noite você é arrancado da sua casa e é levado para ser escravo lá em outro país. Esse era o contexto que José estava vivendo. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento José negou a Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que não existe, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a situação, não importa a situação que a gente esteja vivendo, mesmo que seja situação de morte, em nenhum momento nós temos o direito de nos rebelar contra Deus. Em nenhum momento nós temos o direito de contestar o que Deus está fazendo, porque Ele tem um propósito para todas as coisas. A situação que José estava vivendo, existia um propósito em cima daquilo. Não era à toa, irmão. Nós somos cristãos. A Bíblia diz que Ele está conosco na palma da mão dEle. Tudo aquilo que você tem vivido, existe um propósito de Deus. Deus não ama, como a gente tem ensinado aqui, batido nessa tecla. Deus não gosta de filho mimado, irmão. Deus ama filhos maduros. Só que para você ensinar uma pessoa a ser madura, o que você tem que fazer? Tem que deixar ela viver. Ela tem que passar por situações difíceis. Sabe por que hoje eu domino a área financeira? A área de finanças? Por que eu sei e aprendi a lidar com o dinheiro? Hoje eu sei a dominar o dinheiro. Porque chegou um momento, com 20 anos, 19, sei lá quantos anos eu tinha, não lembro, que meu pai chegou e falou assim, ó, a partir de agora, você é responsável pelo dinheiro. Você vai cuidar de todo o dinheiro que gira na nossa família, todo o dinheiro que gira dentro da igreja. Você é o responsável. Aí sabe o que eu tive que fazer? Eu odiava, irmão, cuidar de dinheiro. Porque eu ia cuidar de dinheiro e dava tudo errado. Eu não gostava, só que eu sempre gostei de matemática. Aí o que eu fiz? Eu tive que aprender, eu me dediquei, peguei aquela situação difícil, aquela prova que eu não sabia nada, e eu me esforcei em cima daquilo. E hoje, o que eu faço? Hoje eu vendo curso de finanças, aquilo que era horrível para mim. Hoje eu estou vendendo, porque eu peguei aquilo que era uma prova e eu entendi que Deus tinha um propósito naquilo. E a situação da igreja e a situação da minha família foi mudada, irmão. Em cima daquilo que eu aprendi. E eu ensinei a minha família, e eu ensinei eles, e eles aprenderam. E hoje todos nós estamos aprendendo e cada dia mais sabendo a dominar o dinheiro, não o dinheiro dominar nós. A termos a sabedoria de cuidar disso, para que isso traga benefícios na nossa vida. Sabe por quê? Eu aprendi que não é simplesmente o que você ganha, mas é o que você gasta. Sabe o que acontece? Tem gente que ganha R$2.000 e ele vive melhor do que outro que ganha 5, 6 mil. E aí a pessoa ganha R$6.000, R$8.000, como eu conheço pessoas que é assim,
E a casa dele é arrebentada, ele não tem dinheiro para nada, ele está devendo até a roupa íntima, porque ele não sabe cuidar do dinheiro. E ainda pior, muitos têm orgulho, né? Não, eu sei cuidar do meu dinheiro. Mas ele não sabe, irmão. E ele não tem a humildade de aprender. Então o que aconteceu? Diante de uma luta, de uma situação difícil, Deus abençoe o nosso irmão Benjamin Paruque, missionário na África. Deus é nosso principal alvo, outras coisas são secundárias, é isso aí. E aí, irmão, o que acontece? Eu aprendi a cuidar disso. E aí as pessoas vêm fazer curso comigo, empresários, pai de famílias, jovens, para que eles possam aprender a dominar essa área. Porque isso era algo que deveria ser ensinado na escola. Mas como os governos que dominavam o nosso país queriam ver a gente arrebentado, então eles não ensinam isso. Eles querem ver a gente pobre mesmo, devendo para todo mundo, devendo no banco para prender a gente no país. Então, você aprende a lidar com essa situação, porque no começo não é fácil. Tem muita gente que acha que Deus vai dar as coisas para ele de mão beijada, né? Toma aí, ó, toma aí a empresa de 50 funcionários. Não sabe cuidar nem dele, como que ele vai cuidar de 50 funcionários? Deus vai dar a bênção para ele e depois ele vai perder. Então, para tudo na Bíblia, Deus primeiro precisa preparar as pessoas. Não acho que é do dia para a noite. O preparo de José durou 13 anos, irmão. O preparo de Davi durou 11 anos até ele começar a ser rei e 13 anos até ele assumir todo o reinado. O preparo de Abraão durou 25 anos. Claro que naquela época o povo vivia mais, né? Hoje não vai ser assim, em nome de Jesus na nossa vida, né? Mas existem etapas que nós devemos seguir na nossa vida para chegar até onde que a gente quer. Aí o que a gente faz? Deus tem um propósito de você ser um empresário. Aí você está como funcionário, certo? E aí você não faz nada para você chegar lá. E aí você desanima, você reclama, ah, Deus não me deu. Mas o que você fez para você conseguir chegar até lá? Qual é o preparo que você está tendo com Deus, baseado na palavra dele, para que você possa alcançar aquilo? Tudo existe um sacrifício. Para todas as bênçãos existe uma condição. Tem gente que fala assim, eu acredito que quando Deus fala no altar, Deus dá uma profecia, aquilo vai acontecer, independente do que eu faça. Mas ela está extremamente enganada, irmão. Tudo que Deus faz na nossa vida é condicional. Deus fala assim, eu vou salvar a sua família. Mas existe uma condição. Qual é a condição? Você perseverar fiel na igreja, você não desistir, você ter sabedoria para lidar com eles que são ímpios. Eu vou te dar uma empresa. Qual é a condição? Qual é o preparo que você tem? Você está se esforçando para aprender sobre finanças? Você está se esforçando para aprender como gerenciar pessoas? Você está se esforçando para aprender como é cuidar de uma empresa? Deus não é louco, irmão. Deus, ele é sábio. Ele só entrega na mão daquele que ele sabe que realmente vai cuidar. Sabe por quê? A Bíblia diz que a bênção de Deus dura para sempre. Olha o que Deus fez. Entregou aquilo que o povo pediu. Saul, o rei, Saul. Não foi Deus que preparou ele, foi o povo que pediu. Ele falou escolheu, pega Saul e coloca ele. O que aconteceu? A bênção de Saul era para perpetuar na família dele o reinado. Mas o que ele fez? Ele não fez o que Deus mandou. E então ele não recebeu a bênção, porque é condicional. Aí quando Davi é ensinado por Deus durante 13 anos, que ele assume o reinado de todo Israel, ele estava pronto, preparado, ele sabia cuidar de pessoas, ele foi ensinado no deserto durante anos. Ele cuidou dos piores caras que ninguém queria cuidar. Então existia um preparo. Então o que Deus fez? Pegou José, um jovem, 17 anos, mimado, sem preparo nenhum. Mimado, bem cuidado, servido, não tinha responsabilidade com nada. Pegou esse moleque e levou para o Egito para ensinar e amadurecê-lo, porque existia um propósito lá na frente. Toda prova e toda luta é um ensinamento. Agora a diferença é o quê? Existem as pessoas que entendem isso, que é um ensinamento e um preparo para algo maior que Deus quer entregar para ela, mas existem as pessoas que desistem no meio do caminho, porque elas acham que Deus está querendo acabar com elas. Elas acham que Deus está querendo destruir elas, que Deus está contra elas.
Mas Deus não entrega nada para ninguém sem um propósito. Todo o treinamento que José passou era por algo maior. Então José é levado como jovem, 17 anos, levado para a casa de Potifar como escravo. E aí Potifar fala assim, ó, você vai cuidar dessas coisas aqui, velho. E aí o que ele faz? Ele entende, ele fala assim, ó, eu sou cristão, velho, aonde eu estiver. Por mais que eu tivesse tudo, por mais que eu fosse mimado, agora eu vou ter que arcar com a responsabilidade de cuidar de mim sozinho, não ter meu pai para me ajudar mais. Não tem ninguém da minha família, não tem ninguém para me servir. Eu vou ter que me virar. Deus abençoe. Caroline Cruz, tremendo. Pastor Evanda, forte. Deus abençoe a nossa irmã Meire. Aleluia. Dá um like aí em nome de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus, se não valer um like isso aqui, vale o quê, hein? Isso é louco. Então, a Bíblia diz que José é levado para ser preparado por Deus. O que você está passando hoje? Qual que é a visão que você está tendo da situação que você está vivendo? Da prova e da luta que você está vivendo. Deus é tão bom, irmão, que até as lutas que a gente mesmo se coloca, ensina a gente. Sabe por quê? Existe a prova que Deus te coloca e existe a prova que você vai lá e pega com a mão. Que você é desobediente, você faz aquilo que a Bíblia não fala, você namora a pessoa que Deus falou que não é para namorar, você rouba na sua empresa, Deus falou que não é para roubar, aí depois vem uma multa e você acha ruim. Ah, que prova, Senhor. Mas a culpa é sua, você que pegou a prova com a mão. Você quer enganar os outros e depois quer ser bem-sucedido. As pessoas querem ter a bênção de Deus. Ontem a gente estava falando isso. As pessoas querem ter a bênção de Deus sem servir a Deus na igreja. Sem vir à igreja, sem ter pastor, sem ter nada, irmão. Você nunca vai ter paz, velho. Tudo que você vai fazer, por mais simples que pareça, vai dar errado. Porque tem um inferno contra você e não tem Deus te protegendo. Não fica achando que Deus protege todo mundo, não, irmão. Isso aí é uma ilusão que o mundo cria. Sabe por quê? Porque Satanás ele quer que você viva no mundo sem igreja, ele quer que você viva no mundo sem pastor, ele quer que você viva sem dizimar, ele quer que você viva sem ser fiel, ele quer que você viva no pecado, velho. Por quê? Quanto mais você fizer isso, mais você vive longe de Deus, sem a proteção de Deus. E aí o que acontece? Ele tem poder para destruir você. Então ele vai colocando na sua mente, não precisa ir para a igreja, ele coloca, não precisa dizimar, não precisa de pastor, aí ele coloca os escândalos. Para quê? Para desmerecer a igreja, para desmerecer os pastores, para desmerecer as entregas, para desmerecer a comunhão com os irmãos. Não vou para a igreja porque só tem gente tribulada lá. Não vou para a igreja porque o irmão não me cumprimentou, porque o irmão me enganou. Não vou para a igreja porque eu não confio em pastor. Não vou para a igreja porque a igreja só pede dinheiro. Esse é o propósito principal de Satanás, colocar uma barreira. Porque ele sabe que a vitória vem disso, irmão. Ele sabe que a vitória vem da convivência com Deus. As pessoas dizem assim, ó, que nós somos a igreja, né? Elas dizem, nós somos a igreja. Mas a Bíblia diz que a igreja é um corpo. A igreja não é uma pessoa só. Quem prega isso está enganadíssimo. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Todos nós, juntos em comunhão, formamos a igreja. Eu sozinho não sou igreja não, filho. Tira isso da sua cabeça. Porque Satanás está usando isso. Ah, eu sou a igreja, então não preciso ir para a igreja. Eu sou a igreja, então não preciso de pastor. Eu sou a igreja, então não preciso viver com os irmãos da igreja. Nada a ver, filho. A Bíblia diz que nós somos um membro. Corta um dedo e joga fora para você ver se ele não apodrece. Mas mesmo sem um dedo, o corpo continua vivo. Porque é um corpo, não é um membro. Nós somos o quê? Um membro da igreja de Cristo. Nós não somos a igreja não, filho. Tem pastor que está ensinando isso aí, está enganadíssimo. E o que está acontecendo? Satanás está colocando isso na mente do povo. Ah, eu sou a igreja, então não preciso ir para a igreja. Só a igreja nada, filho. Você é um membro. Você faz parte da igreja. De um corpo, de um conjunto. Jesus não vai voltar só para você não, filho. Jesus vai voltar para a noiva dele, para a igreja. Tem crente aí que tem a carreira solo. Eu sou crente sozinho. Vai nessa. Vai ficar, filho. Quando você começar a aprender sobre Apocalipse, irmão, você vai ver, filho. Aí você vai falar, meu pai, acho que não sou crente não, velho. As coisas que nós estamos aprendendo, tem muito crente que está achando que vai subir para o céu, vai. Quando ele vê, já foi já a igreja. E ele fala, meu pai, fiquei, e agora?
Agora vai ser pelo seu sangue. Agora vai ser por você mesmo. Agora vai ter que amadurecer como cristão se quiser ir. Não está conseguindo ir agora, vai depois como? Então entenda, a igreja é um corpo, a igreja não é um indivíduo. A igreja não é só um membro. O corpo é constituído de vários membros. Então você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor, você precisa honrar a Deus, você precisa ser fiel, velho. Senão não fica achando que você vai pro céu, não. Tem um monte de gente que tá achando que vai pro céu em casa. Sem ir para a igreja, sem ter pastor, sem ser fiel. Eu vou pregar aqui sobre dízimo na igreja. E eu vou te explicar o que é. Aquilo que eu ensinei aqui não é nada, ainda tem mais coisa que eu ensinei na live aqui sobre dízimo. Eu vou ensinar aqui na igreja. O que a pessoa tem quando ela não entrega o dízimo? Você vai ficar de queixo caído, irmão. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Eu aprendi essa semana. E é na Bíblia, eu vou provar para você na Bíblia. E as pessoas falam assim, que as pessoas são contra o dízimo, que são contra a oferta. Eu vou ensinar o que elas têm, irmão. Você vai ficar louco. No dia que eu for pregar aqui, não sei se vai ser domingo que vem, talvez, eu ia pregar domingo agora, mas como tinha a família, tinha o Dia das Mães, eu acho que é domingo que vem, eu vou ver com o pastor. Você vai ver, irmão, você vai ver. Tem muita gente que está vivendo na terra enganada demais, achando que é o dono da sua própria vida, que ele que toma as decisões por ele. Mas existe isso daqui, ó, que é a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é o manual do que Deus quer que a gente faça. Ah, não quero seguir a Bíblia. É o seu direito, mas você não vai herdar nada que a Bíblia te garante que você herdará. A Bíblia diz assim, ó, segue meus caminhos que eu vou honrar vocês. Se não seguir os caminhos, o que eu vou ter? Desonra. É simples, irmão. Olha o contexto que José estava vivendo. Um contexto de ser um cara extremamente bem cuidado. E aí ele chega na casa de Potifar para ser um escravo, para ser alguém que vai ser cuidado. E aí o que acontece? Ele não nega a Deus. Não existe situação, por pior que seja. Eu sei que não é fácil. A morte quando chega, eu sei que não é fácil quando você vai fazendo as coisas e não dá nada certo. É horrível, irmão. Quantas situações já passei nas viagens que eu fui, achando que ia ser uma coisa, quando chega lá, é tudo ao contrário. Mas em nenhum momento nós podemos negar o nosso Deus, como José fez. E José sabia, jovem, com 17 anos. Tem um monte de gente que fala que jovem é ignorante, que jovem é burro, que jovem não sabe nada. Mas os jovens da presença de Deus, eles são sábios. E muitos jovens dentro da igreja têm mais sabedoria do que as pessoas vividas lá fora, do que pessoas de 60, 70 anos lá fora. Porque ele aprendeu o jeito certo de viver. José aprendeu quem era Deus. E então ele é levado para o Egito por um propósito e para ser treinado por Deus. E quando ele chega lá, ele fala assim, eu sou cristão, velho. Mesmo sendo escravo, mesmo meus irmãos tendo me traído, mesmo minha família tendo me abandonado. Eu sou cristão e eu tenho que honrar Deus aqui, mesmo como escravo. E a Bíblia diz que ele começa a trabalhar na casa de Potifar. E ele começa a cuidar com excelência. Com excelência aquilo que ele estava fazendo. Irmão, Deus tinha um propósito de colocar José como governador de todo o Egito. Mas ele teve que ser fiel no quê? Ele teve que ser fiel no pouco. E é esse o problema. A gente só quer ser fiel no muito. A gente só quer honrar a Deus quando a gente tiver muito. A gente fala assim, nossa, quando tiver um carrão eu vou honrar a Deus. Quando tiver uma casona eu vou glorificar a Deus. Aí o que Deus faz? Deus te dá algo que você não quer. Deus te dá um cargo na igreja que ninguém nem percebe que você está ali fazendo. Porque Ele precisa que a gente tenha um coração grato no mínimo. José foi fiel a Deus sendo um escravo. José foi fiel a Deus cuidando de algo que não era dele. José foi fiel a Deus honrando a Deus, independente daquilo que ele estava vivendo. Por que a gente não recebe bênção? Porque a gente só quer as coisas perfeitas. A gente só quer as coisas grandes. A gente só quer as coisas que aparecem. A gente só quer as coisas que honram a gente. Mas muitas das vezes, o teste de Deus, na maioria das vezes, é com as coisas que a gente não gosta. Para provar se realmente a gente ama. Qual é a demonstração que você ama? Ontem foi o Dia das Mães.
A demonstração que você ama a sua mãe não é quando ela faz uma comida boa, não é quando ela faz o que você quer. A demonstração que você ama a sua mãe é quando ela te pede para você fazer algo que você não quer, velho. Aí eu quero ver se você ama de verdade. Quando você quer algo e ela quer que você faça outro. E você deixa de fazer o que você quer para honrar ela. Essa é a demonstração de amor. E é essa demonstração de amor que a gente falha com Deus. Porque a gente quer honrar Deus só quando Ele faz o que a gente quer. E aí Deus vem com situações, Deus vem com a prova, Deus vem com o deserto, Deus vem com a situação difícil para provar o nosso amor, irmão. Para provar o nosso caráter. E muitas pessoas são reprovadas nesse momento. Porque eles abandonam a Deus, eles abandonam a igreja, eles murmuram. Por que o povo morreu no deserto? Porque no momento da dificuldade, no momento em que Deus foi provar o amor deles no deserto, o que Deus falou? Moisés, vai lá buscar o povo, tira lá do Egito e leva eles para o deserto para me adorar. E quando chegou no deserto, na hora de adorar, sabe o que veio? Veio a vontade de comer, veio a fome, veio o medo. Veio a prova, Deus passando eles pela prova. Aí sabe o que eles fizeram? Em vez deles adorarem, eles começaram a murmurar. E eles morreram todos no deserto. Por que eles ficaram 40 anos? Porque nos 40 anos morreu a geração inteira que murmurou. E aí nesse tempo nasceu outra geração. E foi essa outra geração que entrou. Sabe o que acontece, irmão? Se a gente não vive o melhor de Deus, se a gente não é fiel a Deus, aquilo que era para você viver, quem vai viver é o seu filho. Você vai morrer e não vai receber nada. Porque você não está honrando a Deus, adorando a Deus. E aí o seu filho que vai ser fiel vai conquistar. E você que era para receber a bênção não vai conquistar nada. Aquilo que Deus fez na vida de Abraão era para ter acontecido na vida do pai dele. O pai dele desistiu no meio do caminho. Deus mudou. Pá, toma Abraão. Abraão foi lá e honrou. Aquilo que era para acontecer com o povo que saiu do Egito e para a terra de Canaã, não aconteceu com eles. Morreram todos no deserto. Aconteceu com a geração que veio depois. Olha o poder que tem nisso. Aí José falou que não, velho. Eu tenho que honrar a Deus. E aí José começa a honrar a Deus, irmão, mesmo dentro da casa de Potifar, de um cara que não era cristão, de um homem que não conhecia Deus, ele era funcionário escravo do cara. E José foi fiel. E ele cuidou com tanta excelência que ele cuidava de uma partezinha que ninguém queria nada. E aí o cara olha para ele e fala assim, ó, Deus é na vida desse cara, velho. E a Bíblia diz que Deus era com José, mesmo sendo escravo, irmão. E aí? Tem gente que acha que aquele cara ali é de Deus só porque ele tem um carrão. E a Bíblia diz que José era um homem de Deus. E a Bíblia diz assim, ó, Deus era com José, mesmo ele sendo um escravo, sem valor algum. E aí o que faz? O cara pega, Potifar pega, entrega a casa dele, todos os negócios dele, todas as empresas dele na mão de José e fala assim, ó, cuida, porque eu vejo que Deus está na sua vida. Você fez com tanta excelência aquilo ali, velho, que você vai cuidar de tudo com excelência. Olha o que Deus está ensinando aqui, irmão. Honre as pequenas coisas. Dê valor às pequenas coisas. Porque então você vai ser colocado no muito. E quando você for colocado no muito, é muito natural. As pessoas dizem assim, ó. Nossa, como que o cara consegue chegar no maior cargo do país e não ser corrupto? Isso é impossível. Mas é tão simples que a gente nem tem noção. Quando você não é corrupto no pouco, quando o muito chega, é natural, irmão. Sabe por quê? As pessoas têm uma ilusão que os corruptos começam com muita grana, que os deputados que estão corruptos, que os vereadores que são corruptos, os caras que são corruptos no mundo, eles são corruptos porque a oferta é grande, porque o dinheiro é alto, mas não é, irmão. Eles já eram corruptos antes deles chegarem lá. Eles já eram corruptos talvez com salário mínimo, eles já eram corruptos talvez com uma empresa só, hoje eles têm várias, são corruptos. Agora a pessoa que é fiel quando não tem nada,
Por isso que a Bíblia é certeira, irmão. A Bíblia fala, quando você é fiel no pouco, velho, eu vou te colocar no muito. Sabe por quê? É muito mais difícil ser fiel no pouco. É muito mais difícil você ser fiel quando você não tem nada. E aí você fala assim, cara, eu ganho um salário mínimo. E aí Deus vem e me pede o dízimo, Deus vem e me pede a primícia, Deus vem e me pede a oferta, Deus vem e me pede um voto, Deus vem e me pede a oferta alçada. Você ganha R$ 1.200 ali, nem sei quanto que é o salário mínimo. E aí Deus pede isso para você. Ou é mais difícil você quando você ganha 100 mil? Claro que é quando você está ali, irmão. É o único dinheiro que você tem. Você tem que pagar todas as suas contas, você tem que comer, você tem que fazer tudo com aquele dinheiro ali. Aí as pessoas têm a ilusão que é difícil quando o cara chega no cargo de presidência. Nossa, é muito difícil lá, igual o presidente não ser corrupto, porque olha a oferta. Mas olha o que ele fez lá atrás, quando ele era vereador, irmão. Quando ele não se corrompeu quando vereador, que nem chega aos pés de ser um presidente. Esse é o nosso problema. A gente quer ser fiel quando a gente está no muito. Não, quando eu tiver meu carro zero, aí eu vou para a igreja. E aí hoje que você tem que vir de ônibus, você não vem. Sendo que a maior demonstração de amor seria hoje você vindo de ônibus. Porque é mais difícil hoje. É mais difícil você vir de Uber. É mais difícil você vir de a pé. E aí Deus vai olhar para você e falar assim, não, aquele cara merece chegar no cargo que eu quero para ele. Aquele cara merece carro que eu vou dar para ele. E aí quando você chegar de Evoque aqui, você vai saber, eu tô hoje de Evoque porque um dia eu vim para a igreja de a pé, velho. Um dia eu vim para a igreja de Uber. Um dia eu vim para a igreja de ônibus. E hoje eu cheguei na onde Deus queria, não foi à toa. Ninguém chega onde Deus quer à toa, irmão. Aí o cara explode amanhã. Nossa, esse cara veio do nada. Veio do nada o quê, irmão? Vai ver a história do cara. Eu ouço as pessoas, primeiro eu ouço a história dela. Eu não aprendo com ninguém que eu não conheço a história. Eu não ouço louvores, músicas de quem que eu não conheço a história. Primeiro eu conheço a história do cara, primeiro eu conheço a história da igreja. Porque aquilo vai me mostrar de onde o cara saiu. Ele não estourou hoje com uma música. Nossa, o cara estava rodando o mundo inteiro com uma música. O cara está 15 anos, às vezes, cantando num lugar que ninguém quer cantar, irmão. E hoje ele estourou. Porque quando Deus age, é da noite para o dia, velho. José estava como escravo numa noite. E quando amanheceu o dia, ele foi colocado como governador, irmão. Porque o treinamento de Deus demora. Mas quando ele entrega a bênção, é na hora. Você está passando aí talvez 6 anos atrás da bênção que Deus falou que você vai receber. É 6 anos, 7 anos de treinamento, irmão. Mas no dia que Deus falar, ele está aprovado. É no mesmo dia que as coisas acontecem. José dormiu como escravo e acordou como governador, irmão. Como que você explica um negócio desse? Aí a gente fala assim, Deus, a minha idade, essa é a nossa preocupação, é a minha também. Deus, olha a minha idade, Pai. O Senhor disse que ia fazer e agora? Mas Deus faz o que a gente não fez em 10 anos, irmão. Ele faz em um dia só, irmão. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Esse é o tremendo poder que Deus tem. Aquilo que você não fez durante 10 anos com o seu marido, a conversão que você não trouxe, Deus traz em um dia, como Deus fez em uma noite com meu pai. A minha mãe orou 6 anos, irmão. 6 anos orando, 6 anos tratando meu pai bem, 6 anos sem ver resultado nenhum, irmão. E cada vez ele estava pior. No dia ela chamou ele, vamos para a igreja? E ele falou assim, eu não vou para a igreja não. E a minha mãe foi para a igreja com a gente, criança. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão desesperado assistindo o Faustão, que ele falou, vou para a igreja também. E ele foi para a igreja bêbado. Ele ficou o dia inteiro bêbado, irmão. Bebeu o dia inteiro. E ele foi para a igreja naquela noite. O dia que minha mãe chamou, ele não quis ir. E ele foi para a igreja. E naquele dia ele aceitou Jesus. E ele estava bêbado, ele saiu sóbrio. Ele não estava mais bêbado. Depois que ele aceitou Jesus, o pastor orou por ele. E nunca mais ele bebeu e nunca mais ele desviou. Aquilo que minha mãe não conseguiu fazer em 6 anos, irmão, Deus fez em uma noite, irmão. Olha o poder que existe em Deus, irmão. E a gente fica preocupado
Tá há anos, já tô há anos, pai, nessa luta. Já tô há anos vivendo essa luta. Já tô há anos sendo perseguido. O senhor não tá vendo? E Deus está falando, eu tô te provando, meu filho. Eu tô te ensinando, porque aquilo que eu tenho para você é muito grande. E para você chegar no patamar alto, você tem que ser fiel aqui, ó, no pouco. No que ninguém quer ser fiel. No que todo mundo tá te metendo pau. Naquele que todo mundo, ninguém tá aceitando, ninguém tá te entendendo. É aqui, ó, que você tem que ser fiel. A minha mãe sempre chega em mim e fala assim, ó, você é... Claro que ela fala isso pra todo mundo. Eu tô falando que ela fala comigo. Fala pra Tainá, fala pra Letícia. Minha mãe é muito amorosa, ela sempre fala isso. Ela chega em mim e fala assim, ó, você é o filho que eu sempre orei pra Deus. Mas o que ela fez? Ela passou, ó, eu tenho 27 anos. Ela passou 27 anos me ensinando. E hoje ela colhe aquilo que ela ensinou. Ela não sofre, ela fala assim, você foi a resposta de oração para aquilo que eu precisava. Ela sabe o que ela precisava, ela me fala. Você foi a resposta daquilo que eu precisava. Durante anos, mas ela plantou e me ensinou durante anos. E hoje ela colheu, hoje ela tem colhido a resposta daquilo que ela orava, irmão. Daquilo que ela me preparou. Daquilo que ela preparou, minhas irmãs. Por isso que eles não sofrem. Aí as pessoas falam assim, nossa, eu queria tanto que ter um filho igual a vocês. Eu ouço muito isso, irmão. Mas o que você tem que fazer? Não é perguntar para mim, você tem que perguntar para meus pais. O que eles fizeram para que nós pudéssemos ser assim hoje? Qual foi a preparação que eles tiveram conosco? Qual foi o sacrifício? Qual foi o tempo de ensinamento que eles passaram, irmão? As pessoas querem as coisas de mão beijada. Tem gente que chega aqui, pastor, meu filho é um atribulado, meu filho é isso e aquilo, ora por ele aqui para ver se ele melhora. Ele quer que o pastor resolva em um dia, irmão, o que ele não fez durante 20 anos, irmão. Ele nunca cuidou do filho dele, ele só trabalha, ele não está nem aí com o filho dele. Ele não conversa com o filho dele. Ele não ouve o filho dele. Ele acha que o filho dele não presta. Ele não ouve a opinião do filho dele. Sabe por que eu trabalho com meus pais? Porque eles ouvem a minha opinião também, velho. Sabe por que tem um monte de filho de pastor que odeia a igreja? Sabe por que tem um monte de filho de pastor que prefere trabalhar do que trabalhar com o pai dele? Trabalha com qualquer um, menos com o pai dele. Porque o pai dele não ouve ele, velho. A opinião dele não vale de nada. E aí? Na nossa casa a gente senta, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer assim. Ah, eu acho que tem que fazer assim. O outro, não, acho que tem que fazer assim. Não, qual que é o melhor? É assim, então beleza. Tem que saber ceder, irmão. Era isso que José estava vivendo. José estava sendo preparado para aquilo que Deus ia entregar lá na frente. Deus não entregou nada para José de mão beijada, irmão. José tinha todas as oportunidades, tinha todas as condições para negar a Deus. Mas se ele nega, ele ia ser simplesmente mais um. Mas como ele resolveu ser fiel, ele foi colocado no maior cargo que existia naquela época. Olha o que Deus está te dizendo aqui. Você tem todas as chances, você tem todas as pessoas ao seu favor para você negar a Deus. Para você abandonar, sair da igreja, abandonar a fidelidade, para você abandonar seu casamento. E aí Deus te chega e pergunta hoje. Você vai escolher fazer igual todo mundo está fazendo, negar o meu nome, ou você vai fazer igual José? Pensar naquilo que eu tenho para você, não é só no agora. José foi vivendo as etapas, irmão. E não foi de qualquer jeito. José foi vivendo as etapas da vida dele, independente se era boa ou ruim, com a fidelidade a Deus e a alegria. A gente tem muito o costume de querer nos alegrar só quando a vitória chega. Mas antes dela chegar, vai demonstrar se ela vai chegar. Se eu não sou fiel com a vida que eu tenho hoje, eu nunca vou chegar na vida que Deus quer. Se eu não tenho alegria na vida que eu tenho hoje, eu nunca vou chegar na onde Deus quer. Tem alguém me ligando. E aí? É a escolha. Tudo é escolha. Hoje, o pastor que eu sou hoje, com 27 anos, irmão, tem gente que não acredita, tem gente que fica louco com a nossa idade, com a mente que a gente tem, a sabedoria, com o preparo. Mas eu entendi o que Deus queria para mim e eu aceitei o que Deus queria me ensinar.
Eu sendo fiel, passando fome nos lugares que eu fui. Eu sendo fiel, honrando a Deus com as propostas de mulher, com a proposta de sexo, com a proposta de bebida, de bagunça, de tudo, irmão. Com a proposta de dinheiro para mim fazer as coisas erradas. E eu falei, não, velho. Eu sei quem eu sou, eu sei quem minha família é, eu sei quem Deus é. Eu sei que isso não é o certo para mim fazer. E eu não posso negar a meu Deus. Mesmo sem pastor lá para me ver, mesmo sem os meus pais lá para me ver, mesmo sem nenhum irmão da igreja, ninguém me conhecia. Ninguém conhecia José, irmão. Todo mundo podia, ele podia negar a Deus, ele podia fazer qualquer coisa lá. Ninguém sabia quem ele era, velho. Mas ele sabia que Deus estava lá. Qual é a fidelidade que você está tendo agora, no pouco? Vai mostrar se você vai chegar no muito. Ou se você vai continuar no pouco sem a bênção de Deus. Cansei, irmão. Meu Deus. Uma hora falando cansa, hein? Então, Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta. Vou colocar o Pix aqui, ó, se você quiser ofertar. Agora o Pix ficou fácil, hein? Você manda o Pix, manda a oferta, manda dízimo, manda tudo que você precisa, todas as entregas. As 5 entregas. O que é 5 entregas, pastor? Vai lá no canal Clube 91. Lá tem as 5 entregas. E você vai aprender o que são essas entregas, quais são os benefícios que ela traz para sua vida. Porque o mais lindo é isso, velho, os benefícios que ela traz para nós. Amém? Deus abençoe você. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Amanhã começa o propósito de 15 minutos de oração até sexta, amém? Amanhã, terça-feira, vamos continuar a história de José, irmão. Que história linda de José. Nós vamos continuar a história dele e você vai ver o ensinamento. Hoje Deus nos ensinou, não importa de onde você veio. Nem se seja bom, se seja ruim. O importante é o que você faz agora, porque isso vai determinar o seu futuro. Importa que você seja fiel no pouco, para que no muito Deus te coloque. Quando você é fiel no pouco, o muito é natural, irmão. Quando você é fiel no pouco, a riqueza é natural. Quando você é fiel no pouco, as coisas acontecem naturalmente para você ser levado ao muito. Deus abençoe a Marielle Montanher, top. Deus abençoe Caroline Cruz, bom dia, Deus te abençoe e te surpreenda, pastor, a cada dia. Amém, muito obrigado. Deus abençoe a pastora Evanda, mandando palmas. Deus abençoe a nossa irmã Monique Stephanie, falando amém, com aquela mão assim. Deus abençoe a nossa irmã Meire, batendo palma. A nossa irmã Thaís Marques, Deus te abençoe, pastor Vinícius, muito obrigado. Glória a Deus, gente. Muito obrigado por você que ficou até o final. Compartilhe essa live. Se inscreva no nosso Clube 91 lá no YouTube, amém? E eu creio que será uma bênção. Entregue sua oferta aí no Pix que eu mandei. Até amanhã, na terça-feira, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E tem sido algo maravilhoso aquilo que Deus tem feito. O pastor Eugênio está comigo aqui no escritório orando, desde a hora que começou essa live. E eu creio que nós estaremos sendo blindados e guardados pela proteção dos nossos pastores na presença de Deus, amém? Muito obrigado por você que ficou até agora. Até amanhã no Clube 91, em nome de Jesus com o pastor Vinícius.